que belezinha, né? Você decidiu treinar e aí você já pensa numa suplementação e quais são os melhores para começar. Então fica comigo que eu vou dizer todos. Já clica no gostei, se inscreva no canal Prostituição YouTubiana, eu tô nela, você tem que fazer, senão eu não dou a informação. Vamos lá, galera. A gente começou a treinar numa boa e para entender o que a gente precisa de suplementação, nós temos que entender a necessidade que o treino gera para a gente atender essa demanda. Então, o primeiro pilar da construção de massa muscular, de perda de gordura, é o fornecimento dos nutrientes de forma correta. Então, não tem como fugir disso, certo? Primeiro de tudo, você vai estruturar a sua dieta. Eu tenho um curso que ensina a montar dieta. Eu tenho um curso de suplementação também. Mas, se você fosse para escolher um dos dois, escolhe o de dieta, depois o de suplementação. Então aqui eu só vou começar falando o básico. Talvez você já até saiba, mas entenda que às vezes tem gente que está assistindo o vídeo e não sabe. E eu tenho que ser abrangente, não excludente, tá? Então, se para você não servir essa informação, beleza, vamos começar com o que é novo para você. Já estou com uma dieta legal. Uma dieta legal, galera, é muito complexo. Eu posso aqui falar de muitas coisas. Tanto é que eu tenho um curso só para isso. E não é propaganda do curso, ainda que automaticamente já virou. Mas de verdade, para você montar uma boa dieta é um pouco dificultoso. Mas você tem que partir sempre do seguinte: tudo bem, é difícil, não é? É difícil? É complexo? É. Mas qual que é a base? Porque se você não tiver a base, não adianta você pensar em nutrient time. Não. A base são os macronutrientes do seu dia. Proteína, carboidrato e gordura. Fim. Então, faz uma continha. Leandro, como é que eu faço? Como é que eu calculo os meus macros de acordo com o meu objetivo? Só procurar Leandro Twin mais tema. Já ensinei aqui no canal. Para bulk, para cut, para recomposição corporal, para performance, etc. E aí você montou os seus macros. Só que quando você foi fazer a tua dieta, ou até mesmo na estruturação dos seus macros, a escolha dos alimentos para isso, você percebeu que, caramba, eu não estou conseguindo bater a proteína, é muita comida. Então, qual que é o primeiro grupo de suplementos que a gente vai ver se a dieta precisa? Sempre macronutrientes de forma em pó. Então, se você não consegue bater a proteína, você vai começar num whey, numa albumina, numa soja isolada, porque proteína é fundamental. Se você não consegue bater o carboidrato, lógico, você vai tentar liquidificar uma bananinha com aveia, mas vamos dizer que não fique legal por algum motivo. Então, você vai pensar num hipercalórico, numa batata doce em pó, enfim, você tem que bater os macros. Essa é a sua preocupação. Enquanto você não bater o macro, o resto do vídeo você não vai, nem precisa nem assistir. Assiste sim, mas não coloque em prática. Depois que isso estiver bom, nós vamos falar agora de suplementos performáticos, que realmente fazem a diferença no seu treinamento. E aí a gente fala de dois, creatina e beta-alanina. A beta-alanina realmente ela é um suplemento esquecido, mas que ela realmente influencia na performance, tá? Quando a gente fala de estudos acadêmicos, quando nós falamos realmente do suprassumo, né, do que funciona, não há dúvidas de que a beta-alanina funciona. Mas a creatina seria muito bem-vindo se você puder. E se tiver dinheiro sobrando, a beta-alanina. Eu não vou entrar aqui nos processos, né, de atuação, porque eu já falei isso em outros vídeos. De qualquer forma, os dois funcionam e melhoram a performance do treino e você não consegue através da alimentação. Por quê? Vamos usar o exemplo da creatina, que é mais comum. A gente sabe que mais ou menos 1 kg de carne vermelha teria 3, 4 gramas de creatina. Aí você vai dizer, tudo bem, eu consigo comer 1 kg de carne vermelha. Só que 1 kg de carne vermelha vai te dar pelo menos 250 gramas de proteína. Aí você vai falar, pô, Leandrão, beleza. Eu peso 90 quilos, 90 vezes 2, que é o 2 gramas quilo de proteína, dá 180. Ou seja, para eu bater a creatina, eu estouro a minha proteína. Então fica inviável. É possível, mas na prática não é possível. Aí você vai dizer, não, Leandro, mas eu peso 140 quilos e tal, é 2 gramas quilo. Só que você também precisa de uma creatina a mais, uma dosagem a mais diária. Você não vai usar 5, você vai usar 7, 8, 9 gramas, talvez 10. Ou seja, novamente não funciona. Então, se você puder a creatina e a beta-alanina, seria muito bem-vindo. Mas eu não quero que você condicione isso aos resultados. Sempre quando algum aluno meu me pede uma indicação, seguinte, cara, a creatina, o seu treino, o seu resultado já vai acontecer. A creatina vai melhorar um pouquinho, tá? Não é isso aqui, não vai dobrar o resultado. Vai aumentar 3%, sabe? Quase nada, quase imperceptível, mas ela vai estar ali atuando. Aí você pode usar esses dois e também querer
perder gordura corporal. Para isso, a gente sempre usa a 1,3,7-trimetilxantina. Leandrão, como é que se decora esses nomes? Fica lendo uma vez atrás do outro, aí eu tenho que usar o nome de vez em quando para eu não me sentir bobo, porque eu demorei muito para decorar isso aí. Cafeína, termogênico, pré-treino, tudo isso é muito legal, mas tem que lembrar o seguinte: o carro-chefe de um termogênico é a cafeína. Quando eu falo carro-chefe, é que você pode ter o que você quiser no seu termogênico, de substâncias legalizadas, pelo amor de Deus. A gente está falando aí da cafeína representar 98% da queima de gordura. Ou seja, se você tem um suplemento de cafeína em cápsulas e um outro suplemento que tem a mesma quantidade de cafeína e um monte de substâncias, só que custa 3 vezes o valor, você não vai comprar isso. Você compra a cafeína em cápsula. Dá no mesmo tomar um copo de café, uma cápsula de cafeína? Sim! Mas eu não gosto de café. Aí você vai para a cápsula. Leandro, e se eu gostar muito de café? Você conhece alguém assim? Eu não tomo cápsula de cafeína, eu acho um desperdício. Eu adoro tomar café. Eu odeio cápsulas de cafeína. Eu até tenho na minha casa, de vez em quando eu faço clareamento dental, aí não pode tomar. Aí eu uso. Mas no geral, meu amigo, manda o café, certo? Mas é um bom, vamos entender assim, é uma boa substância ergogênica, certo? O que é uma substância ergogênica? É um esteroide anabolizante? Um esteroide anabolizante pode ser uma substância ergogênica, certo? Mas qualquer coisa que melhora a capacidade do seu treino, a gente entende como ergogênico. E a cafeína, de termos agudos, é o que mais vai melhorar. Porque a creatina e a beta-alanina, ela tem que acumular no organismo. Isso demora mais ou menos 3, 4 semanas. A cafeína não, ela bate na hora. Você tomou, é para bater. Se não bater, é porque a dose não está responsiva para o seu corpo. Cogite subir. Talvez também cogite descontinuar para voltar a ter sensibilidade, caso a dose que você já tomou seja alta. Tomei 420 de cafeína, tomei 500 ml de café e não bateu nada. Então eu não vou subir, eu vou parar de usar tudo isso, vou ter um rebote, vou ficar um pouco ruim, com crise de abstinência pela cafeína, vou ficar um mês assim, depois eu volto a tomar. Então, se você está num processo de emagrecimento, cafeína, termogênico. Se você está num processo de ganho de peso, tenta evitar e usar só nos dias de cansaço. 1, 2 vezes por semana. Coloca essa rédea, tá? Porque senão, hoje eu não estou tão animado, vou tomar. Aí você vê que o treino bate bem, amanhã você quer de novo, amanhã você quer de novo, e aí daqui a pouco você está usando todo dia e perde o sentido. Porque quando você for entrar em cut, quando você for entrar numa dieta de redução de gordura corporal, não vai funcionar tão bem, porque você perdeu a sensibilidade. E às vezes não vai atuar nem mesmo no bulk. Quando você quer aumentar a disposição, você vai tomar e vai se sentir igual. Então coloca rédeas, 1, 2 vezes por semana no máximo, tá? Não é que tem que usar. Então se passar uma semana inteira sem usar, melhor ainda. E aí, quando você já tem esses suplementos, se você tem uma boa dieta e tudo, você não precisa de um multivitamínico. Você até pode usar, mas precisar, de fato, não precisa. Com o iniciante, quando eu atendo um aluno iniciante, eu tenho outras preocupações com ele. E eu faço para ele sempre 4 perguntas. Como tá seu sono, libido, disposição e humor? Por quê? Porque através dessas respostas a gente consegue mapear algumas coisas que podem estar acontecendo com esse indivíduo. Então vamos dizer que o sono dele é ruim. Galera, se o seu sono é ruim, para a sua vida e resolve isso. Ok? Então, se você não consegue dormir suficientemente bem, e eu não estou falando de número de horas, tá? Eu já atendi aluno que dorme 5, 6 horas por noite, só que ele fica maravilhosamente bem. Por quê? Porque ele tem um sono profundo. Então, por que eu faço essas 4 perguntas quase que, não são juntas, mas são na sequência? Porque quando eu pergunto do sono dele, ele fala, eu durmo assim, e como é que está a sua disposição? Minha disposição é top, eu rendo o dia inteiro, tudo que eu faço é bom. Provavelmente esse cara dorme bem, certo? Então se ele está tomando um Venvance, lógico, ele vai ter disposição mesmo dormindo mal, isso não é um bom cenário, então a gente tem que sempre fazer uma interpretação multifatorial. Mas vamos assumir que ele não toma nada para aumentar a disposição e ele tem uma boa disposição, então ele deve dormir bem. Se ele não dorme bem, eu posso indicar para ele, eu posso dar sugestões para ele, tenta dormir num lugar com menos barulho, não é esse o caso, né? O meu ambiente é bom. Aí você pode pensar em usar algum manipulado, uma passiflora, um mulungu, valeriana, melissa, 5-HTP, GABA, melatonina, a gente tem um monte de opções, aí tem que ver qual que é o melhor para cada contexto. Mas o que eu quero dizer para você, iniciante, resolve o problema do teu sono. E aí quando você resolve o problema do sono, você automaticamente já melhora o problema da disposição. Então caso você tenha indisposição, também já vai melhorar. Disposição é multifatorial, tá gente? Tô dormindo bem, mas tô com o carbo baixo.
você vai se sentir indisposto, certo? Você tem que entender isso. Não é só o sono que rege, mas o sono é bastante importante. E aí eu pergunto de humor e libido, de novo, as 4 estão entrelaçadas, eu estou dividindo para que a gente facilite um pouco essa trocação de ideia. Vamos dizer que ele tem um humor meio depressivo e ele tem uma libido baixa. Isso não quer dizer necessariamente que ele tem texto baixa, mas me levanta uma suspeita. E aí eu posso fazer a indicação de alguns exames de sangue para esse indivíduo fazer, para a gente conseguir mapear isso. Porque também pode ser que se a pessoa está depressiva e com baixa energia, mesmo dormindo bem e tal, que ela tem um hipotiroidismo. Então eu preciso resolver, porque nós temos 3 pilares muito importantes que regem os resultados. Eu já vou comentar sobre isso. Se um desses 3 estiverem ruins, os seus resultados vão ser muito inferiores ao que poderia. São os 3 marcadores performáticos, né, que assim eu deixei a nomenclatura e eu vi até outros canais usando. Então fico muito feliz, obrigado, né, pelo prestígio. De qualquer forma, se eu percebo que tem algo ruim com o sono, com a disposição, com o humor, com a libido, eu preciso fazer esses exames. E através desses exames, eu vou conseguir, aí sim, fazer uma suplementação mais adequada. Se a minha testosterona for baixa, uma maca peruana, um tríbulos terrestre, uma ashwagandha podem melhorar, certo? É importante que você entenda isso. Se a sua testo for baixa, esses manipulados, esses fitoterápicos realmente podem melhorar. Sempre da Oficial Farm, de outra farmácia não vai funcionar, vai dar errado. Até o Sedex vai atrasar. Brincadeira, gente. Mas realmente pode funcionar. Agora, se a sua testo já é normal, você vai tomar isso para subir a testo? Não vai subir. Você não vai ter mais resultado porque você toma tríbulos. Mas, de novo, se for baixo, pode fazer diferença. Ou seja, o próximo passo da suplementação é sob demanda. Então, não é adiantado, pô, vou tomar um negócio para testo. Não vai funcionar, só se você tiver a testo baixa. Leandro, quais são esses 3 marcadores? Eu tenho que passar numa consulta com você, eu tenho que fechar a consultoria online para você soltar esse segredinho? Galera, óbvio que não. Tem um vídeo aqui no canal, tá vendo como você deve ser inscrito? Já tinha visto o vídeo, ó, tá perdendo. Dá uma olhada aqui e faça esses exames. Tá? Mesmo que os resultados estejam indo bem, você pode também fazer para ver se não tem nada a explorar, a melhorar. Então, dá uma conferida nesse vídeo aqui.